na nossa congregação, a Igreja Litorânea, Presbiteriana Litorânea, no dia 12/5 deste ano, pelo reverendo Aldenor. O Senhor abençoou os irmãos naquele dia com a exposição desse texto. Certamente nos abençoará nesta noite com esta exposição da sua santa palavra. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 27 até o verso 30. Esta é a palavra de Deus, meus irmãos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Amém. Oremos, irmãos. Bendito Deus, esta é a tua palavra e este é teu povo. Nós te pedimos agora que o Senhor quebrante os nossos corações, prepare terreno fértil para que a semente do teu evangelho possa em nós germinar e gerar muitos frutos para o louvor do teu nome e o engrandecimento do teu reino, benefício do teu povo. Em nome de Cristo. Amém. Vivemos numa época cuja cultura passou por uma revolução moral no século passado. Mais especificamente por volta do ano de 1960, na chamada Revolução Sexual. Muitos fatores estiveram envolvidos nessa revolução cultural específica. Gayle Green, em seu livro Sex and the College Girl, afirmou que havia descoberto uma mudança radical nos costumes ou no padrão de comportamento das estudantes de seu tempo. Suas descobertas indicaram uma mudança de consciência entre as universitárias, as jovens solteiras. Na década de 50, se uma moça solteira fosse conhecida por ser sexualmente ativa, isso destruiria a sua reputação. Mas com a revolução sexual da década de 60, do século passado, uma inversão nos valores aconteceu, de modo que o que essas jovens solteiras mais temiam não era mais a reputação de uma vida sexual ativa, mas o inverso disso, uma vida sexual não ativa. Percebam que tal inversão de valores fez com que a virgindade e a vida casta passassem a ser uma vergonha para uma jovem solteira. Lembro muito bem que há cerca de 40 anos atrás, as escolas no Brasil procuravam amenizar os impactos causados pela revolução sexual, através de vídeos instrutivos para jovens e adolescentes, a fim de ensiná-los acerca da ética sexual. Nestes vídeos, o sexo desenfreado entre jovens e adolescentes era desestimulado por meio de advertências sobre os riscos que os mesmos traziam para cada um deles. Doenças venéreas, gravidezes indesejadas, ou escrutínio cultural de uma sociedade até então, entre aspas, machista. Mas em pouco tempo, tudo isso mudou novamente. A medicina passou a desenvolver tratamentos eficazes contra as DSTs. Além disso, uma variedade de métodos contraceptivos para prevenir a gravidez indesejada foi largamente explorado pela mídia. E se estes falhassem, o aborto era, mesmo que de modo clandestino, indicado como método corretivo eficaz a ser adotado. No entanto, nem o medo das doenças e muito menos a vergonha sociocultural, como já não é também a gravidez precoce,
são fatores para impedirem nossos jovens e nossos filhos de se relacionarem sexualmente com alguém antes do casamento. Como em nenhum outro momento na história da cultura ocidental, as pessoas hoje são bombardeadas com estímulos eróticos e sexuais, dia e noite, em diversos lugares e mídias. Paulo ensinou que os impulsos biológicos são fortes e intensos. As paixões naturais com as quais fomos criados podem ser tão intensas que parece que estamos em chamas. Se o desejo sexual estava ardendo no primeiro século, quanto mais as influências incendiárias da nossa cultura o intensificaram. Diante de um cenário como este, para onde podemos ir sem que sejamos expostos à literatura e imagens sexualmente sugestivas? O que podemos fazer para livrar nossos filhos de praticar sexo antes do casamento? Como lidar com um problema generalizado do vício em pornografia? Certamente não é aos filmes de Hollywood, à televisão, aos romances modernos e muito menos ainda à internet que devemos recorrer. Ao que devemos então recorrer? Para onde ir? Onde podemos achar abrigo e consolo em meio a tudo isso? Apenas em Cristo, na sua palavra, meus irmãos, podemos recorrer. Sendo assim, eu lhes convido a ouvir o que Cristo tem a dizer nesta noite sobre isso. Vejamos Mateus, mais uma vez, capítulo 5, dos versos 27 a 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A fim de corrigir a interpretação errônea da lei por parte dos escribas e fariseus, Jesus prossegue com o seu ensino, mas agora naquilo que diz respeito ao 7º mandamento, não adulterarás. Percebam que, assim como no caso anterior, não era a lei que estava errada, nem muito menos que precisava de uma atualização, mas a exposição dos rabinos, que além de errada e defeituosa, era também problemática. Ora, mas por que era errada, problemática e defeituosa? Notem que havia várias razões para isso. Dentre elas, o fato de que eles não a interpretavam, por exemplo, à luz do 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se assim tivessem procedido, certamente teriam chegado à conclusão de que não apenas aquilo que é exterior está sendo proibido, mas principalmente aquilo que diz respeito ao interior de cada indivíduo. E não apenas isso, teriam percebido também que é do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, as imoralidades. Vejam, escribas e fariseus condenavam os atos exteriores do povo e faziam isso não poucas vezes, quando convinha aos seus propósitos, podendo ser até muitíssimos severos para com aqueles que caíam nesse tipo de pecado. Entretanto, Jesus considera que os maus desejos do coração, por si só, já constituem adultério, assim como considera que o ódio do coração já é homicídio. Observem que, sob este aspecto elíptico, como na exposição passada, a proibição do adultério aqui, exposta por Jesus, inclui todos os aspectos desse pecado em particular. O que faz da infidelidade no vínculo matrimonial algo pecaminoso. Neste sentido, qualquer tendência que suscite infidelidade, por exemplo, a intenção de se romper um matrimônio por causa de um terceiro, seja o terceiro casado ou solteiro, seja igualmente um pecado contra o 7º mandamento. O adultério é a violação do casamento por uma das partes, uma delas, no mínimo, casada ou desposada, noiva compromissada. O adultério é uma violação do casamento, meus irmãos. Perkins dizia que era um estupro da aliança matrimonial. Para boa parte dos puritanos, nenhum outro pecado era tão terrível quanto o adultério,
exceto a idolatria. Como já dissemos aqui em inúmeras ocasiões, o matrimônio é algo preciosíssimo aos olhos de Deus, de modo que tudo que é aquilo que visa destruí-lo é sempre tratado nas Escrituras com severidade. Quão grave é esse pecado, meus irmãos, que ocorre não apenas exteriormente, mas principalmente internamente em nossos corações. Paulo diz em 1 Timóteo 5,8 que aquele que não cuida dos seus parentes é pior que um descrente. Por conseguinte, meus irmãos, muito pior é o adultério. De acordo com a Escritura, o adúltero é pior que o ladrão. Abram as suas Bíblias em Provérbios 6, para lermos dos versos 25 a 32. Provérbios 6, dos versos 25 a 32. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será como que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despedaçará o ladrão quando furta para saciar, tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os seus bens, todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Contudo, o roubo é um pecado notório, odiado por todos os que amam a justiça e deve ser sempre punido com severidade em todas as nações. O adultério, meus irmãos, ele destrói a descendência consagrada na família, rouba o adorno precioso da castidade, um dom do Espírito. Vejam o que diz Malaquias 2, do 15 a 16. Abram a palavra de Deus nesse texto, meus irmãos. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O adultério desonra o corpo de quem pratica, fazendo dele sinagoga de Satanás, templo e morada do diabo e dos seus demônios. O adúltero transforma sua família em um bordel. Veja como lidou Davi com Urias e a recíproca de Absalão para com seu pai Davi. O adultério suscita a ira, a contenda, a dor, o ódio e a destruição. Jó se refere a ele como um fogo que consome até a destruição completa. A punição de Deus para este pecado mostra, meus irmãos, o tamanho da gravidade dele. Sodoma e Gomorra foram destruídas, Admá e Zeboim também. Deus tomou o lugar dessas cidades em um tanque de água envenenada até hoje. Percebam que, mesmo Davi tendo se arrependido desse pecado, a espada jamais se apartou da sua casa. Abram suas Bíblias em Hebreus 13, no verso 4, para vermos o que a palavra de Deus diz mais a esse respeito.
digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vejamos agora o que diz 1 Coríntios 6, dos versos 9 a 10. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não pensem que quem comete adultério não comete adultério apenas o que literalmente se deita com outra mulher, ou aquele que se deita com outro homem que não seja o seu cônjuge. Pois vejam o que diz Jesus sobre isso. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ora, para os fariseus e os escribas, a menos que alguém fosse pego em flagrante adultério, não sofreriam punição. Ou seja, apenas aqueles que fossem pegos em adultério corporal é que seriam castigados. Porém, Jesus os corrige dizendo que não apenas estes, mas também aqueles que olharem com intenção impura para outra mulher que não a sua. Percebam que nada há que inocente esse homem descrito no verso 28. Ele não é alguém que, sem quaisquer más intenções, olha para o sexo oposto. Não. Ele está olhando, observando, examinando uma mulher com o fim de cobiçá-la, com o fim de possuí-la, dominá-la completamente, de usá-la para o seu próprio prazer. Vejam, em seu cenário apropriado, o sexo é um maravilhoso dom de Deus. Entretanto, não há escusas para a luxúria e a vulgaridade. É pecado sempre e em qualquer lugar, e isto vale tanto para casados quanto para solteiros. Certa vez, uma moça que estava prestes a casar veio conversar comigo. Ela me disse que estava tomada pela culpa porque havia se envolvido sexualmente com o seu noivo antes do casamento. Disse que ainda havia conversado com uma outra pessoa sobre isso, sua mãe. Mas ela lhe disse que sua culpa vinha de tentar viver de acordo com a ética puritana e ultrapassada. Segundo ela, sua mãe havia lhe dito que estava livre dessa culpa, se aceitasse que a sua atividade sexual era simplesmente uma expressão da idade adulta madura. Então ela confessou que procurou acolher o conselho de sua mãe. O problema é ela ainda se sentia culpada e por isso havia vindo conversar comigo. Eu disse a ela: a razão pela qual você se sente culpada é porque você de fato é culpada. A solução para a culpa não é negá-la ou racionalizá-la. A única solução para a verdadeira culpa é o verdadeiro perdão. E a condição necessária para o verdadeiro perdão é o verdadeiro arrependimento. Você precisa arrepender-se e buscar o perdão de Deus. Jesus não está dizendo que é tão mal cobiçar quanto cometer o adultério. Mas ele está dizendo que mesmo que você tenha se abstido do adultério real, você não cumpriu necessariamente toda a dimensão da lei de Deus. É aqui que Jesus se radicaliza nos versículos que seguem esse texto. Vejam aí o que ele diz no verso 29. Voltemos para Mateus, capítulo 5, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a, lança-te de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Percebam que Jesus concentra-se aqui no olho ofensor, porque ele entende como começa o adultério. Ora, o adultério geralmente começa com um olhar. Isso, um olhar. Vejam o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Certo dia, enquanto andava em seu terraço,
olhou e viu uma mulher que a se banhar. Era Batseba, nua em um terraço adjacente. Desse olhar veio a luxúria e da luxúria veio o adultério. O aspecto visual da estimulação erótica não deve ser minimizado aqui neste pecado, meus irmãos. Todo profissional de marketing entende que o sexo vende e é por isso que mulheres sedutoras são usadas como acessório para vender de tudo, desde automóveis até café. É por isso que há tanto foco em imagens eróticas nas mídias e no cinema. E em nenhum lugar mais provavelmente do que na internet. Jesus diz que temos um problema aqui. Um problema radical que requer uma solução radical. Se teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Há poucos, porém, que estão tão comprometidos com a castidade que se impõem à cegueira para garanti-la. Jesus está falando hiperbolicamente aqui. Ele não está dizendo que se tivermos um olhar lascivo, é hora de fazer uma cirurgia ocular. Em vez disso, ele está dizendo que preservar a castidade é tão importante que devemos fazer o que for necessário para alcançá-la. Odisseu, viajando em seu navio, voltando de Troia para casa, amarrou-se ao mastro do navio para evitar a tentação do canto das sereias. Ele sabia com que facilidade poderia desviar-se do curso e levar seu navio à ruína. Às vezes, esse tipo de ação radical é necessária em nossas vidas. Se você é viciado em pornografia, encontre uma maneira de mantê-la longe do seu computador. Mas se não conseguir, jogue o computador no lixo. Não pense que não será possível viver no século XXI sem um computador. Às vezes, os benefícios da tecnologia podem oferecer tanto perigo quanto bênção. Jesus está dizendo que devemos fazer uma autoavaliação e considerar o que é mais importante: a nossa alma ou o nosso computador, nossa santidade ou o nosso erotismo. Não podemos ter ambos. Hoje ficamos cansados, nossas consciências foram cauterizadas. Experimentamos o que Jeremias disse ao povo de Israel: ficam envergonhados quando cometeram abominações? Não, eles não ficaram nem um pouco envergonhados, nem sabiam corar. Isso está em Jeremias capítulo 6, verso 15, no capítulo 8 também, no verso 12. Lutero, que era totalmente homem, admitiu que lutava contra a luxúria, mas lidou com isso dizendo: não posso evitar que os pássaros voem em volta da minha cabeça, mas posso evitar que eles façam ninho em meu cabelo. Da mesma forma, Jesus diz que devemos aproveitar todas as oportunidades para manter a nossa castidade antes ou depois do casamento. Se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança para longe de ti. Porque te é melhor que pereçam dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Melhor passar a vida mutilado do que ter sua alma entregue ao inferno. Um certo teólogo disse que é melhor mancar para o céu do que saltar para o inferno. Uma das maiores tentações para o pecado sexual é que todos os outros o cometem. Outra é a aceitabilidade cultural de tal pecado. É preciso coragem moral para marchar contra a maré. Mas Jesus é quem nos chama para isso. E ele nunca rescindiu esse chamado. No século II, o apologista Justino Mártir defendeu o cristianismo perante o imperador Antonino Pio. E no seu pedido de desculpas disse: se queres ver uma prova visível da verdade do cristianismo, observa a nossa castidade. Ele apontou a ética cristã da castidade como prova do poder do evangelho. Nenhum apologista hoje poderia pedir aos críticos do cristianismo que examinassem o nosso comportamento sexual como prova do evangelho. E quão vergonhoso
isso deveria ser para nós. Se a palavra de Deus revela que você esteve em pecado, limpe-o. Moças, se vocês não são casadas, mas não são mais virgens, podem se tornar virgens novamente aos olhos de Deus. Porque quando Ele nos perdoa nossos pecados, Ele nos purifica de todo o mal que cometemos outrora. Vejam, Jesus enfatiza quão incomparavelmente mais necessário e muito melhor é o preparar-se para a eternidade do que usufruir dos prazeres pecaminosos desta vida. Sim, sem de forma alguma encorajar, nem mesmo permitir que alguém literalmente se mutile, ele, Jesus, está dizendo que certamente é preferível vagar por esta vida com o corpo mutilado do que tendo um corpo integral e sadio, sem qualquer defeito, ser lançado no inferno. No casamento, duas pessoas se tornam uma. A Bíblia descreve tal fato como sendo uma só carne, como está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 24. O adultério parte ao meio a intimidade e a confiança especiais entre marido e mulher. É por isso que as pessoas dizem coisas como meu coração está partido ou eu me sinto como se estivesse sido despedaçado. Provavelmente você também sinta vergonha, se sinta fragilizado, exposto e constrangido por aquilo que seu cônjuge fez. Você faria qualquer coisa para encobrir a traição e se livrar desses sentimentos horríveis. Talvez você ou seus amigos até tenham boas razões para negar seus sentimentos. Você pode achar, porque Deus é o seu refúgio e fortaleza, você está negando a sua fé ao expressar a sua dor. Ou você pode achar que os seus sentimentos o afastam do objeto cristão do perdão. No entanto, é um erro encobrir ou negar o que você está sentindo. Sendo assim, dê voz à sua traição. Não tenha medo de expressar o que você está sentindo, mas saiba a quem dizer. Deixe as palavras de Davi, proferidas no Salmo 55, mostrarem a você como se aproximar do Senhor como consequência da traição. Abram as suas Bíblias no Salmo 55 para lermos alguns versos. Do 4 ao 5. Estremece-me no peito o coração, terrores da morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. 12 e 13. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Dos versos 20 e 21. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. A honestidade de Davi a respeito da sua experiência não é um sinal de fraqueza ou negação de sua fé. É um exemplo de fé. Encontrar as palavras para expressar a sua dor é importante. É uma forma crucial de você se aproximar de Deus. Expressar a sua dor a Deus permite concordar com Ele sobre os horrores da traição. Todo pecado é uma forma de traição. Nossa traição para com Deus é o motivo por que Jesus teve de ir para a cruz. Dor, ira, horror e incredulidade são reações totalmente adequadas àquilo que entristece Deus. As palavras do Salmo 55 são, por fim, as palavras de Deus inspiradas pelo seu Espírito. Quando você compartilha a sua dor com Deus, você está concordando com Ele quanto ao fato de a traição ser um pecado horrendo,
Uma vez que Jesus experimentou traição durante o seu tempo nesta terra, sentia-se seguro por estar compartilhando a sua dor com alguém que o entende. Ele foi rejeitado pela família, amigos e até por seus discípulos. Quando você clamar, lembre-se de que o Espírito de Jesus clama com gemidos inexprimíveis, com concordância com o seu clamor perante Deus, como nos ensina Romanos 8, versos 26 e 27. Os seus clamores estão chegando a um ouvido compreensível e empático. Você não está sozinho. Claro, independentemente do seu casamento sobreviver ou não, você terá de perdoar e se libertar da amargura. Porém, você não pode perdoar uma ferida que não admite ter. Você que sequer saberá o que tem que perdoar. Você está preparando a base para o perdão ao ser honesto como foi ferido. E lembre-se que em Cristo sempre achamos a cura para as feridas em nossas almas. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar.